Graças a todos. Ela não escutou. Amém? Escutei, amém? Eu uso o aparelho de implante coclear e de vez em quando eu escuto alguma coisinha, amém? Amém! Graças a Deus. Vocês são lindos. A igreja é linda. Meu nome é Maria Rosa. Meu sinal é esse. Todo mundo me chama assim, de Maria Rosa. Todo mundo me vê assim. Eu falo um pouquinho, não escuto. E as pessoas me tocam, aí eu vejo, oi, olha só, Maria Rosa. Aí eu olho e aí consigo identificar. Bom, eu moro aqui na igreja em Camaçari. O sinal é esse, gente, que lá é a igreja de... Eu sou missionária. Radical. Ela é radical. De surdos. No Brasil. Junto de missões mundiais. Junto de missões nacionais, perdão. E ela tem trabalhado muito junto com o grupo a respeito. Ela já veio aqui, ela conhece a cidade, aqui em Sage, mas tem muito tempo. Ela disse que ela era menina quando veio aqui. Que ela nasceu em Salvador, mudou para aqui, ficou uns 2, 3, mais ou menos. Quando ela estava com 16 anos, ela saiu daqui e foi para Camaçari. Depois ela encontrou um surdo, Joseane, daqui da igreja, e falando no Instagram, e ela falou sobre a Covid, e eles tiveram contato nesse período da pandemia, e ela ficou pensando, eu poderia ir lá em Santo Antônio. Faz tempo que eu não vou lá, tem muito tempo, eu era menina quando eu fui lá, nem me lembro mais. Era tão pequenininha, imperfeita. E aí ela veio aqui e foi vendo todo mundo, encontrando todo mundo. Aí ela veio à igreja católica. Nossa, como a cidade mudou, está diferente. Ontem, aí ela veio aqui, deu uma voltinha na cidade, ela ficou admirada. Nossa, mudou tudo. Era tão pequenininho e agora está enorme. E está linda. Ela ficou de queixo caído. Maravilhosa. Parabéns para vocês. Sou muito grata por estar aqui. Ela não pode mudar para aqui. Mas ela pede a Deus. Quem sabe? A igreja dela é Batista de surdos, lá em Camaçari. É um grupo de surdos. Fala um pouquinho às vezes, mas divide, é um grupo de surdos. Segunda Igreja Batista de Camaçari. Vem mais ou menos uns 30, 20, depende dos surdos no dia. E aí eles têm trabalhado com missões e esperado que as pessoas venham e que estejam aqui na presença, e que se comprometam, né? Aquele projeto Alcance Surdos, que eles têm trabalhado também muito para que encontrem. E tem procurado, aí passou esse período de férias e agora aproveitou para vir aqui em Santo Antônio. E aí disse que ia viajar e o pessoal disse, pode ir. A vida dela agora é um milagre, transformada. Ela era pequena, não conhecia nada de Jesus, nada. Tinha alguns amigos que também não sabiam de nada. Depois ela foi crescendo e com 19 anos, 16 ou 19, alguém a evangelizou. Jesus, quem? O que é? Eu não sei não. Sério? Jesus é aquele que faz a gente nascer de novo. Ah, é? Mas eu não sei falar. Mas você pode entender?
gosta de mim, se ele não se chateia comigo, tá bom. E ela encontrou algumas pessoas na rua. E aí ela viu muitas pessoas e ela se admirou. Eu não sei Deus, não conheço Deus, não sei nada de Deus, eu sou surda. Como vai ser? Depois alguém evangelizou ela. E ela entendeu, e ela disse, eu quero Jesus, eu quero essa salvação, eu quero. E aí ela foi visitando a Igreja Batista, lá em Camaçari, e não entendia muito bem as coisas, só uma pessoa lá, e a pessoa falando sem intérprete, sem ninguém para dizer para ela como era, aí cantando, louvando, e ela só assim, mas ela não ouvia, e o coração dela assim, sempre compungido em relação a isso. Depois, alguém chamou ela e disse, estou com ruído aqui na comunicação, porque eu não entendo o que vocês estão falando. Aí alguém a chamou e disse, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Olha, ela disse, mas eu não posso compreender isso. E o tempo foi passando, 1 ano, e ela só olhando, o pastor pregando, batizando, e as pessoas se reunindo, e ela perguntava, é o que isso? Eu também quero me batizar. Mas eu quero. Aí ela chamou alguém, pastor, eu quero me batizar. Pode, o pastor disse, pode, então tudo bem, a gente pode batizar você. E aí ela toda feliz com a possibilidade. Só que não tinha ninguém para dizer para ela. Como é que ela vai saber? Compreender. Aí ela falou para a mãe dela, mãe, eu quero me batizar. Eu quero. Mas menina, como é que vai ser isso? Eu sozinha, de surda. Aí ela se batizou. O pastor, quem é alguém aí da família dessa menina depois que batizou? E ela tristinha. Ninguém. Depois, aí quando ela viu a foto, em 1900. Começou a chegar surdo na igreja. Surdo. E ela pensou, só eu surda, e as pessoas todas ouvintes, eu vou encontrar. Nem o surdo, a comunicação difícil. Aí ela só falava assim, oi. Depois ela foi esperando pelo melhor, mas ela sofreu muito, ficou muito triste, mas ela começou a entrar em contato com outras pessoas, e aí ela só naquela expectativa, em casa, na igreja, e ninguém, e ela muito preocupada com isso. Até que um dia o coração, assim, a mente foi abrindo, e ela disse, eu vou ensinar e eu vou incluir, eu vou aprender. Não tem surdo? Mas eu vou ensinar, eu vou aprender, porque Deus é poderoso e Ele vai me ajudar. E essa é a verdade. O tempo foi passando e hoje a gente percebe que pode. Porque quando a mente se abre, a gente percebe que pode. E essas coisas foram acontecendo. As missões 2021. Aí aconteceu, começou a falar para surdos, e foi chamando de surdos. Você conhece o pastor Josival? Josival é o pastor, gente, que lá é o pastor da igreja de Camaçari, que ele é surdo, por sinal ele esteve aqui, a igreja aqui já conhece ele. Conhece o pastor Josival? Aí chamou ela. Você venha conhecer. É do projeto de missões. Não sei. Aí ela foi, não faço ideia. Aí ela ficou naquela expectativa e curiosidade. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Ele casado, a esposa dele também é surda. Ele trabalha com alcance surdo de missões. Isso vai dar certo? Alcance surdo? É nada. Aí ela foi e viu todo mundo em Libras, a igreja cheia, e todo mundo cantando e louvando, e ela ficou impressionada. Surdo ouvinte não? Surdo, só tem surdo aqui? E aí as coisas foram acontecendo,
E aí Josival perguntou: quem aqui vai querer participar do alcance estudo da Junta de Missões? Aí ela disse: eu quero, eu vou. Aí ela foi. Gente, Alcance Estudo é um projeto missionário, viu? Eu acho que é conhecido aqui da Junta de Missões. E aí ela assumiu a responsabilidade, mobilizou algumas pessoas, porque ela disse: a gente pode. Pode, a gente pode louvar, a gente pode pregar, a gente pode fazer teatro, a gente pode evangelizar, a gente pode visitar, a gente pode ir, a gente pode falar do amor de Jesus para as pessoas. E a gente precisa. E aí o tempo foi passando e o pastor Josival só dizendo: vocês vão trabalhar para que outras pessoas conheçam. Enfim, o tempo passou e o pastor Josival só observando e percebendo que ela estava tensa, apesar de querer, né? E aí ela foi com jeitinho, falando, o tempo passando, e o pastor só observando ela: você vai fazer missões. Eu não, pastor, eu não sei. A missionária falou: você vai. Ela disse: eu não vou não. E o tempo foi passando. E ela ficou diante de Deus e falou com o Senhor: Senhor, me ajuda. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? O Senhor é Deus. O Senhor me disse para eu ir para os lugares? Diga assim: me responda. Fale ao meu coração. E ela disse que o Senhor falou ao coração dela, ela começou a chorar. E Deus falou: você vai. O Espírito Santo tocou o seu coração e o coração dela se confundiu diante de Deus. Eu vou para onde? Eu vou para que lugar? Como eu vou fazer? Eu vou. E ela disse que foi, falou com o pastor Josival, conversou muito. E ele disse para ela: você vai. E falou mais de uma vez: você vai. E ela foi. O pastor Josival disse: você vai. E ela foi: mas eu vou para onde, pastor? Vá para onde Deus me enviar. Eu não sei. E o pastor Josival disse: vem cá, você quer ser radical? Radical? É o que isso? O que significa? Radical é ir, evangelizar, trazer esperança. Daqui a gente vai ter um estudo de um ano. Evangelizar. Sim, vai aprender. Você quer ir? Tem que ter coragem e força. Ela disse: eu? E minha família? Posso ficar junto com eles? Eles podem ir comigo? E eu fiquei pensando: sozinha? Eu levar esperança? E ela pensou em Abraão, Deus disse: você vai se separar do seu povo, vai deixar a sua família e vai para o lugar que eu vou te mandar. Aí ela disse assim: eu vou. E Abraão foi, e ela pensou: eu vou deixar minha família, eu vou aprender e vou para outro lugar. E a família dela disse: pode ir, você tem a visão, vai em paz, Deus lhe abençoe. E aí a atenção dela foi aberta para isso, o coração dela, ela chega e ficou emocionada. E aí agradeceu a Deus, e lá foi estudar para fazer missões, alargar os horizontes e aprender 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a missionária esposa do pastor Josival dizia para ela: vocês vão fazer missões, vocês vão ser radicais. E ela ficou meio tensa com relação a isso, mas ela já imaginava que essa era a razão. Então, eu tenho que ter paciência, porque eu vou ser missionária, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu vou à procura. E eu pensava mil e uma coisa, e meu coração disse: meu Deus, mas essa é a minha razão. E aí viajou para o Amapá,
E lá estudou, depois foi de barco para um lugar, Afuá, no Pará. Vocês conhecem? Afuá, no Pará? Não, ninguém. Conhece Belém? Alguém aqui conhece Belém? Só aí, né? O pastor também. Algumas pessoas aqui conhecem Belém. E lá ela foi. É um lugar pequeno. Ela queria mostrar no pendrive, aqui na projeção, Afuá, no Pará. Aparentemente parece assim grande, mas não é muito. Para ir de carro é mais complicado. De moto, não pode. De bicicleta, não. Então, o povo lá anda muito, transita muito. E geralmente não, o acesso é de barco. E é um excesso de pessoas. E ela achou tudo muito lindo. E ela se esbarrava nas pessoas e nas casas. É tudo muito bonito. É uma imperfeição, uma agonia também de gente, mas o pai dela disse: eu ajudo, eu te dou a base. Vamos. E aí ela foi encontrando as pessoas, e ela, nessa época, ela encontrou as pessoas e ficou muito tensa também, assustada em casa, não queria, assim, ter muito contato com as pessoas, mas aí ela pensou, mas eu preciso ir. E aí, ela já estava com 23 anos, e aí ela disse: eu preciso ir. E aí o coração dela entendeu, né? E ali são as pessoas surdas que ela tem ensinado lá, 4 missionários que tem também auxiliado, ensinando, falando, explicando a salvação, ensinando também os surdos, porque antes não tinha. E aí, de pouquinho em pouquinho. É muito difícil. O acesso, bicicleta, como ela falou, né, anteriormente. Ali é uma comunidade surda. E a projeção explica que 10 milhões de pessoas surdas, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística. 10 milhões de surdos não conhecem Jesus. Precisa ir, a gente precisa falar, precisa mostrar a salvação, precisa falar ao Brasil e encontrar os surdos. Ela não só fala de surdo, mas ela fala das deficiências em gerais. E aqui a Igreja Multiplicadora, a igreja de onde ela faz parte, que é uma que fala de compaixão e graça. E que também foi enviada para esse trabalho, que é o trabalho de igrejas multiplicadoras. E ela foi voluntária a ensinar a fazer crochê, aí aproveitar e fazer o trabalho de salvação. A pulseirinha, que tinha aquela pulseira das cores que explicava o projeto da salvação, e ela foi explicar e o que é que significa cada continha daquela, as cores, para explicar o projeto da salvação. E aí o culto, e as pessoas vinham, e ela ensinava também, porque ela entendeu sobre a responsabilidade que havia de fazer uma mudança ali, no meio daquelas pessoas. E ela continuava sendo voluntária, e precisando de voluntário. E chamava as pessoas, de forma voluntária. E as pessoas iam, e a igreja o projeto foi enchendo, né? Era pouquinho, mas aí foi acontecendo. E os milagres foram acontecendo. E aí vieram. Muito bom. E o coração dela se alegrando, porque as pessoas estavam vindo. Afeganistão. Aí ela fala desse projeto, né?
os afegãos, que naquele período foi um momento muito difícil. Teve até um projeto aqui, e eles também vieram para se adaptar à realidade, à cultura daqui, poucas pessoas, e eles precisavam conhecer a palavra. E falar em Libras para ele era complicado, porque eles são de outra... Sim, falar isso, explicar as Libras para eles, e se eles são afegãos, pessoas de outro país, e eles estavam em guerra, desde sempre, e vieram escondidos para aqui, para o Brasil, para uma comunidade. E eles, querendo ajudar esse povo, pedindo também ajuda para que eles ficassem. Ela convidou todo mundo e pediu para tirar os documentos, para eles tirarem o documento para ver se conseguia ficar aqui no Brasil, mas foi um momento muito difícil, eles precisaram esperar e continuam esperando. Mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o filho, mas somente o Pai. Isso está escrito em Mateus 24, 36. Só o Pai. Ninguém sabe. Ora, o dia em que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando vai acontecer? Ninguém. Nem surdo, ninguém. E o surdo que não conhece Jesus, aqui de Santo Antônio, como fazer? O que fazer? Como fazer com ele? Eles precisam compreender, porque é muito difícil, e a necessidade de conhecer Jesus é gritante, e nós precisamos de evangelizar. É muito importante, não podemos ficar com isso só. É muito importante que as pessoas conheçam Jesus, e a gente não deve ficar descansando, só assim, pensando: eu vou falar, eu não vou falar, eu não sei como é que faz. Precisam falar, e pode falar, e trazer para que os surdos conheçam a fé, porque eles não conhecem. E se morrer? E se morrer sem Jesus? Como será? E o surdo quer aprender, ele quer aprender, e ele precisa, porque o surdo é muito visual. Como assim? E a gente precisa ir visitar, porque tem muito surdo perdido aqui e precisa conhecer do amor de Cristo. Isso é muito importante. Em João capítulo 10 diz que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida completa em perfeita abundância. Nós precisamos entender isso, porque o ladrão rouba. O ladrão rouba as almas, rouba as almas. E ele destrói, porque não está preocupado. E só um milagre para tratar essas pessoas. Falar de Jesus, nada, ninguém fala de Jesus. Ninguém fala, precisa orar, precisa pedir, precisa enviar, precisa ajudar os surdos, as ovelhas da casa de meu Pai. Precisa explicar, precisa falar do amor de Deus. É muito importante, não pode ficar descansado. A igreja precisa se comprometer com isso. E ele fala, vão pelo mundo inteiro, em João 6,15, em Marcos 6,15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão evangelizar, vocês vão ensinar. É muito importante. Jesus falou que morreu na cruz e ressuscitou. E quer que todos reconheçam e encontrem com ele. E ele disse para mim e para você, vá, leve a esperança. É sua responsabilidade. O Alcance Surdo me ensinou isso. E ensinar, falar de Jesus para todas as pessoas. O mais breve possível. O quanto antes. Há necessidade de igualar as pessoas. As campanhas de missões estão aí e mostrando a importância do conhecimento que o surdo precisa ter de Jesus e do seu amor.
E aí ele explica a campanha Com Formosos Pés, de quem leva boas novas. A gente precisa trabalhar, porque as pessoas precisam comer, elas precisam entender, elas precisam ter esperança e também obedecer, ter o coração transformado. E que Deus abençoe a vida de vocês. E queira ir fazer missões, porque é muito importante. E ela é radical, e ela foi. A amiga, a esposa do pastor Josival, ajudou muito ela nessa questão, sobre ensinar para ela a responsabilidade do contato com tudo e da necessidade que ele tem. Então, busque, ajude. Vocês que têm um coração, queira escolher também ir, fazer as campanhas de missões, explanar a palavra de Deus. A cidade aqui precisa conhecer do amor de Deus. Muito obrigada. Sejam voluntários aqui. Obrigada. Deus abençoe todos. Abençoe sua vida. Aqui, nunca esqueçam da importância que vocês têm. Amém.